Nunca tinha lido nada da Daphne du Maurier. Já tinha ouvido falar dela como uma ótima escritora, principalmente pelos livros Rebecca e A Minha Prima Raquel, que já têm adaptações, muitas adaptações para cinema. Sempre fiquei muito curiosa para saber o que é que esta autora me tinha para oferecer e como diziam que ela tinha uma escrita fantástica e que era uma escritora que toda a gente devia ler. Quando eu tive a oportunidade de poder pedir este livro para a opinião e ter este livro, eu não hesitei e quis então conhecer esta escritora. E muitas das vezes a melhor forma de conhecermos escritores é mesmo através de contos. Portanto, eu recebi este livrinho que se chama Os Pássaros e Outros Contos Macabros, da Daphne du Maurier. Este livro contém 6 contos, que eu vou falar-vos de um bocadinho de cada um deles e dizer-vos o que é que eu também achei de todos estes contos no seu geral. O primeiro conto, que é o Não Olhes para Trás, passa-se então em Itália, quando um casal que recentemente perdeu a sua filha vai então numa viagem para tentar reavivar o seu casamento, e nessa viagem encontram então 2 irmãs gêmeas, em que uma delas é cega e que uma delas é então medium e que diz ter visto a filha deles e que teve uma premonição quanto a este casal. Portanto, eu não posso contar-vos muito de cada conto porque seria muito spoiler, mas posso-vos dizer que este conto é assim um bocadinho... É aliciante ler este conto e perceber ao longo de todos os momentos do conto como é que vamos perceber como é que este casal se vai viver não só no seu luto enquanto pessoas que perderam um filho, mas também enquanto pessoas que de repente percebem que alguma coisa se está ali a passar de errado com a sua viagem, e portanto é muito engraçado ver todo este conjunto e eu gostei bastante deste primeiro conto, é um bom balanço. O segundo conto, A Macieira, eu posso dizer que eu gostei bastante e foi talvez aqui neste conto que eu percebi que a autora escreve muito mais nas entrelinhas do que propriamente aquilo que nos está a dizer na sua escrita. Este conto, A Macieira, conta-nos a história de um casal que a mulher morreu e no jardim da sua casa existe uma macieira que está muito velha, muito raquítica, está mesmo prostrada, e que o marido, após a morte da sua mulher, começa a perceber que aquela macieira não está muito bem. Contra todas as expectativas, porque toda a gente à volta dele fala que a macieira está ótima e só ele é que acha que algo de errado se passa com aquela macieira e portanto toda a história vai se reviver à volta daquela macieira e a forma como ele então vai lidar com ela e com aquilo que ela está a fazer, ao mesmo tempo que lida com a sua mulher e aquilo que eles viveram durante toda a sua vida. Portanto, foi um conto muito interessante de ser lido e o terror e o macabro estava muito mais nas entrelinhas do que propriamente naquilo que a autora nos estava a tentar dizer. Depois temos As Lentes Azuis, que foi o conto mais engraçado, mas ao mesmo tempo mais intrigante também. Conta a história de uma mulher que cegou e que então foi fazer uma operação que consistia em colocar umas lentes, não sei se era, pronto, eram umas lentes, eu não sei se existiu mesmo, se havia esse tipo de operações. Mas, basicamente, depois da operação, as primeiras lentes que ela coloca são umas lentes azuis e quando ela abre os olhos e começa a ver as pessoas à sua volta, começa a ver as pessoas com caras de animais. Ela pensa que são máscaras, mas são mesmo caras de animais. Portanto, a partir daí ela vai entrar em choque porque começa a ver as pessoas com um formato que não é o normal. Portanto, lá está, mais uma vez, o terror e o psicológico, aquilo que nos afeta e aquilo como nós vivemos todas estas experiências é muito mais nas entrelinhas do que propriamente naquilo que a autora está a escrever. Os Pássaros é o conto mais conhecido, talvez, da autora, digo eu, e foi também o conto que deu origem e que inspirou o filme Os Pássaros, do Alfred Hitchcock, que é um filme que eu quero muito ver, principalmente depois de ler este conto, que foi o conto que eu mais gostei de toda esta compilação de contos, e talvez por isso também foi o que mais aliciou então o realizador a fazer este filme em volta deste conto. Conta-nos a história de um momento, porque passou-se em toda a Inglaterra, e dizer-vos que a maioria dos contos se passam todos em Inglaterra, ou aquele que se passa em Itália e os protagonistas são da Inglaterra. Houve um dia em que os pássaros se passaram e começaram então a atacar todas as pessoas e entravam pelas casas adentro, atacavam as pessoas, portanto é um conto muito em volta disso e da forma como é que estas pessoas vão lidar, e eu
confesso-vos que à medida que fui lendo este conto, eu senti-me naquele sítio, naquele espaço, naquela casa e senti-me mesmo perante aquelas personagens e, portanto, foi um conto que me conseguiu transportar para aquela atmosfera e para aquele ambiente e eu senti tudo aquilo e imaginei-me como é que eu faria ou o que é que eu faria se estivesse naquela situação. Portanto, gostei bastante deste conto e foi o meu favorito de toda a compilação. E agora, claro, quero muito ver o filme. Alibi é um conto muito interessante, conta a história de um homem que é casado e que trabalha... Não é bem um solicitador, porque a personagem do solicitador ou a profissão do solicitador na Inglaterra é uma profissão muito diferente do solicitador em Portugal, mas eu não sei se ele trabalha como contabilista, olha, ele trabalha tipo numa empresa, vamos dizer assim, e um dia decide então, entra numa rua, aleatoriamente, escolhe uma casa e decide arrendar um quarto para pintar. Só que as suas intenções não são essas, as suas intenções são de matar as pessoas que estão naquela casa e ele vai levar o conto todo para chegar ao seu intuito e eu posso vos dizer que eu cheguei ao fim e eu fiquei tipo de boca aberta com aquilo que tinha acabado de ler, porque nem eu estava à espera das coisas da forma como estava. Claro que é um conto e eu provavelmente teria querido que a autora explorasse um nadinha mais o final daquele conto, acho que foi assim. O desfecho foi mega relâmpago, mas mesmo assim conseguiu causar em mim impacto e conseguiu causar em mim a surpresa daquele final. E portanto gostei bastante também deste conto e talvez seja o meu segundo favorito. O último, Nunca Depois da Meia-Noite, passa-se então na Grécia. Há um professor que vai passar então umas férias à Grécia com o intuito de pintar quadros para uma exposição. E de repente na ilha encontra um casal que também é bastante estranho e que lhe faz um aviso para ele nunca fazer uma coisa depois da meia-noite, ou nunca os ir visitar depois da meia-noite. É muito interessante, não confesso que não achei que houvesse aqui um terror, vamos dizer assim, como este é uma compilação de contos de terror, não é? E outros contos macabros, mas é um conto interessante, não foi dos meus favoritos, mas recomendo muito também que leiam. Esta é uma compilação dos livros do Brasil, que é uma chancela, vamos dizer assim, um grupo editorial, uma editorazinha dentro do grupo editorial Porto Editora. Eu adorei completamente a escrita da autora, surpreendeu-me completamente, eu não estava à espera de ter gostado tanto que eu li este livro bastante rápido até. Também são contos e são mais fáceis de entrar e são várias historiezinhas que nós vamos lendo, mas eu recomendo muito que leiam estes contos, acho que são uma ótima forma de se introduzir à autora. Eu já tenho o Rebecca para ler, mas tenho em inglês, portanto, porque o Rebecca, entretanto, estava esgotado em toda a parte. Eu acho que o Rebecca foi editado em Portugal pela Editorial Presença e estava esgotado, acho que entretanto voltou, mas é um livro extremamente caro em Portugal, são 20 e tal euros, e eu consegui comprar muito mais barato, em capa dura, em inglês. Já me disseram que o inglês não é muito difícil, mas eu espero mesmo que não, porque eu gostei bastante da escrita da autora, acho que é uma escrita fluida, é uma escrita envolvente, e eu gostei bastante da forma subliminar como a autora também escreve, e eu espero compreender tudo isso quando ler em inglês. Posso-vos dizer que adorei esta edição, é uma edição fantástica e estou muito curiosa para ler mais coisas da autora porque adorei completamente. E estes contos são contos fantásticos, são modos muito introdutórios para a autora e recomendo muito também que leiam este livro, esta edição. Eu adoro estas edições. A primeira edição que eu tive destes livros de edições Brasil foi o Diário de Anne Frank. Eu gosto muito destas edições, acho que são edições muito cuidadas, muito bonitas, e eu gosto bastante dos livros do Brasil. E recomendo muito que leiam também. E digam também nos comentários se vocês já leram algum livro da Daphne du Maurier, se já leram algum destes contos, o que é que vocês me dizem sobre eles. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e vemos então no próximo vídeo.